Eita, eita! Pois é, eu vou começar essa nossa aula aqui cantando uma musiquinha aqui que vai falar do que a gente vai fazer, dos movimentos que a gente vai ver aqui na nossa aula, tá bom? Então vamos lá. Modernismo, impressionismo, pós-impressionismo, expressionismo no Brasil. Expressionismo abstrato, expressionismo abstrato, expressionismo abstrato. São as vanguardas europeias, parte 1. São as vanguardas europeias, parte 1. São as vanguardas europeias, parte 1. São as vanguardas. Arte é tão legal, arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. Né? Vice? Pois é, gente. A nossa aula de hoje vai ser a respeito das vanguardas europeias, que eu dividi em duas partes aí. Nós vamos ver a parte 1 com esses movimentos aí. Vamos lá para a tela para a gente começar a nossa aula aí na maior animação. Vou colocar aqui o violão aqui, tá? Na estante aqui, lugarzinho aqui. Olha só, tá vendo lá? A arte é tão legal. Não é isso, Juvenal? Sensacional. Fenomenal. Vamos ver aqui logo um quadro aqui, um mapa mental, tá? Onde a gente vê o seguinte: o impressionismo, as impressões que os artistas iam tendo, né, ao passar das horas. Aí vem o pós-impressionismo, que é outros artistas já puxando, colocando outras características a mais, né? Aí vem o expressionismo, né? Como está vendo aqui, esse caso aqui uma xilografia. Não, expressionismo. E aqui também estamos vendo aqui o Edvard Munch e o expressionismo abstrato, que é abstração, pensamentos, né, altamente ensimesmados, vamos dizer assim, pensamentos altamente elaborados, certo? Então, vamos começar aqui vendo o modernismo, né? Vamos entender logo o contexto, a conjuntura, né, desse movimento aí, desse tema. A arte moderna é o conjunto de expressões, certo, artísticas que surgiram na Europa do final do século XIX até o comecinho do século XX, tá? Então, entrou dessa grife aqui, né? Passou a ser chamado de arte moderna os movimentos artísticos que foram surgindo, as expressões artísticas que foram surgindo nesse período aí. Então, o que cabe aí dentro, né? Tem pintura, teve esculturas, né, com as características diferenciadas aí, arquitetura também, a própria literatura também, a dança e a música, né? E muitos artistas reagiram pintando figuras sobre velocidade, movimentos e máquinas, né? As transformações do mundo, da vida, da sociedade, né? E o artista, dentro desse mundo aí, ele reage, ele vai colocando o que ele está sentindo, ele vai expressando a sua opinião, tá? No Brasil, a linguagem de maior destaque foi a linguagem literária, mas teve outras linguagens também, tá? E tinha como objetivo questionar e romper com as tradições passadas, né? Então, você está vendo aqui Van Gogh, mas está vendo também aqui Anita Malfatti, né? E está vendo aqui esse cartaz da Semana de Arte Moderna, que a gente vai saber de tudo, né? Com o passar das aulas, a gente vai focar mais aí, tá bom? Então, seguindo aqui, nós temos que o modernismo apresentou uma proposta inovadora nas formas de manifestações artísticas, tá? Ele apresentou uma liberdade maior, um diferencial nesse sentido, né? A ressignificação da literatura, da arquitetura,
né, do design, né, o desenho, da escultura, do teatro e até da música também, né, veio através das tendências mais modernas e mais livres de padrões. Nada de rigidez, a pessoa podia experimentar, podia usar. É como a gente vê aqui nessa ilustração, que é praticamente aqui uma colagem, né? Então, com toda essa liberdade de expressão, de subjetividade, você não precisava ser objetivo na obra, você podia se abstrair. Então, foram aparecendo coisas, né? Foram aparecendo rupturas, né? Pessoas, vamos separar aqui todinho daquela coisa engessada, daqueles padrões estéticos do passado. Então, vamos seguir aqui para a gente ir entendendo aos poucos cada uma das nuances dessas colocações aí, tá? Então, vamos entender o que é chamado de vanguarda artística europeia, as vanguardas artísticas europeias. Então, começamos a entender aqui com esse avant-garde, que é o seguinte, ou vanguarda, como a gente acabou transformando isso aí, né? É porque esse termo vem do exército, né? Vem da parte, vem das próprias Forças Armadas, né? Porque uma certa divisão é aquela que vai na frente explorando o que está lá para poder o resto seguir, né? Ir junto. Então, essas pessoas que vão à frente, né, passaram a ser chamados os que vão avante da guarda, avante do grupo, né? Então, são os desbravadores, são aqueles que vão propondo novos caminhos. E quando isso acontece aí você tem uma vanguarda. Traduzindo para o lado das artes, né, quando um artista começa a fazer uma coisa inovadora, propondo novas cores, propondo um novo tipo de música, ousando fazer diferente do que o grupo todo está acostumado a fazer já há um certo tempo, né? Que começa a ficar meio enjoativo. Né? As pessoas, puxa vida, só sabe fazer se for daquele jeito ali e tal. Aí é todo mundo cor-de-rosa, não sei o quê. Aí começa a tentar uma novidade, né? Que é para se diferenciar. Até hoje continua assim. Então, no que acontece isso aí, então ele se torna uma vanguarda. E, às vezes, essa atitude, essa nova proposta é tão boa que aí vai todo mundo lá copiando, vai todo mundo lá querendo pegar uma caroninha ali e aí se torna um novo movimento. Vamos voltar lá para a nossa tela para a gente avançar um pouco mais sobre, agora que a gente já entende o que é avant-garde, que é um termo que vem lá do francês, tá? É uma palavra francesa, né? Que originalmente significava a unidade avançada de um exército. Então, agora em dia, atualmente, né, ela é utilizada para descrever uma arte inovadora, uma arte que procura novos caminhos, procura apresentar algum tipo de novidade. Tá? Então, essa ilustração mostra aqui a questão do exército, né, guerras e tudo mais. Às vezes o exército não tem essa atitude avant-garde, não é só a questão bélica, também tem a ajuda em situações de calamidade, etc. Tá bom? Então, o que está acontecendo no mundo? Qual é o contexto histórico? Isso aqui é muito importante, aluno, estudante. Muito importante você estar sempre de olho no que está acontecendo no entorno, porque você compreende por que aqueles artistas começaram a pensar daquela maneira, propor aquelas ideias ali, né? O que acontece? A Europa vinha de profundas transformações. Por quê? Por causa da Revolução Industrial. Tá? E a Revolução Industrial veio por causa de novas máquinas, novas tecnologias. Né? E ainda teve mais um outro problema grande, que é o seguinte, teve a Primeira Guerra Mundial. Então, o cenário da Europa foi definitivamente alterado. Houve diversas descobertas científicas, melhorias tecnológicas
e industriais. A indústria se beneficiou de algumas descobertas e algumas melhorias na tecnologia dos próprios materiais, né, de produção. Essas mudanças teriam que refletir na forma de se fazer arte. Acabaram refletindo na forma de se fazer arte. Não existia mais um mundo no contexto do século XIX, né? As coisas se transformaram definitivamente, como está acontecendo agora com essa novidade aí, com essa coisa da IA, né? Da inteligência artificial. Ou AI, né? Artificial Intelligence. Surge uma estética, uma aparência contemporânea, né, do nosso tempo, que abrange, né, que traz novos desafios, como o que está acontecendo agora. Está havendo uma transformação muito forte na vida no mundo, está tudo sendo revolucionado com essa entrada aí fortíssima dessa nova possibilidade tecnológica, tá? Então, vamos seguir aqui para a gente ver mais um pouco aqui sobre as vanguardas artísticas europeias. Então, o posicionamento unânime entre os artistas é o seguinte: fazer uma oposição, ser contra tudo que tivesse a ver com a guerra. E aí, como é que eles iam fazer para demonstrar essa insatisfação? Era através da ironia, do deboche, ou a exaltação à vida e ao bem-estar, opondo-se, sendo contra, aos horrores da guerra e à miséria. Porque você sabe, né? Quando está acontecendo uma guerra, como o que está acontecendo lá na Ucrânia, né? Aquela zona de conflito ali, a faixa de Gaza também. Então, muita coisa ruim está acontecendo. As pessoas passam por bombardeios, pessoas morrem, né? E aí o exército invade, aí tem uma brutalidade também que é cometida contra as populações. Crimes de guerras acontecem, e isso aí é muito revoltante. E aí são os horrores da guerra. Ninguém queira estar perto, ninguém queira estar numa zona de conflito. Graças a Deus, no Brasil, né, não está naquele nível ali o negócio. Então, houve exceção, como nos movimentos, tá? Como no caso do futurismo italiano, né? Porque o futurismo italiano, esse movimento aí, foi uma exaltação aos tempos modernos e à tecnologia. Né? Eles foram por outro caminho aqui. Olha esse quarto aqui, que é um quadro aqui do Van Gogh, né? E aqui tem uma colagem também de várias expressões aí que a gente vai conhecer melhor. Tá? Então, seguindo aqui, nós temos um primeiro movimento, tá? O impressionismo. Esse título aqui, esse apelido que esse movimento recebeu, é porque, às vezes, os artistas passavam o dia inteiro pintando o quadro de acordo com a luz, tá? Tentando passar a impressão de acordo com a intensidade da luz durante o dia. Então, a mesma paisagem eles iam vendo e aí iam colocando, né, fazendo a sua leitura, tendo a sua ideia. Então, a intensidade da luz, a passagem dos tons e a utilização do branco. Então, tudo isso aí é um cuidado que eles vão tendo. Então, esse primeiro quadro aqui foi o quadro que mais se destacou, que é impressão Nascer do Sol, do Claude Monet, né? Muito mais conhecido por Monet. Então, o que aconteceu aqui, né? Ele tentou passar aqui a sensação de movimento, né? A sensação da passagem do tempo, como se ele conseguisse captar o momento exato em que o sol começa a nascer e a neblina se desfaz. Tá? Então, todo mundo foi de acordo? Não, não foi não. Teve gente que debochou
desse belíssimo quadro, mas o quadro é tão fantástico que é assim um destaque até hoje, né? Porque esse termo aí que eles passaram a chamar impressionista foi um apelido que foi colocado como um insulto, um deboche ao trabalho do Monet, certo? Que é o quadro Impressão do Sol Nascente. Então, o crítico Lois, né, Leroy, escreveu: impressão, qualquer papel de parede é mais bem acabado do que essa maninha. Só que quando ele falou isso aí, ele foi tão violento, né, uma crítica tão... que o nome pegou. E o feitiço virou contra o feiticeiro, né? A gente só sabe aqui o que ele escreveu porque resolvemos colocar aqui. Mas a maioria lembra, sabe quem é o Claude Monet, mas essa pessoa aí. Então, uma curiosidade, o Claude Monet costumava pintar a mesma paisagem ou o mesmo cenário em diferentes horas do dia e diferentes estações do ano. Ele estava buscando pegar a mudança, né? Assim, percebemos o quanto os fatores atmosféricos, a hora e o clima mudam a luminosidade e as cores de um mesmo cenário, certo? Olha aqui um outro exemplo aqui, os campos de papoula de Argenteuil. Não, é Argenteuil. É um nome difícil, né? Então, em Argenteuil, campos de papoula nessa cidade aqui, nesse lugar. Está vendo aí a impressão que a gente vai tendo aí do momento? Então, vamos seguir aqui, porque, mais um pouquinho aqui do Monet, o Monet fazia parte dos artistas franceses da segunda metade do século XIX, que estavam se rebelando, estavam contra os temas históricos e o refinado acabamento das obras de arte acadêmica. Então, eles deixavam o quadro meio borrado propositalmente, né? Então, eles criam uma imagem da vida moderna, uma nova estética, como aziam, capturando a impressão do momento em que passa os efeitos da luz. Não, capturando a impressão do momento em que passa e os efeitos da luz. Então, nós estamos vendo aqui, né, mais dois exemplos aqui, com a mulher com sombrinha e mulheres no jardim. Bom, então, seguindo aqui, vamos conhecer as características da arte impressionista. Olha lá, hein? Isso é importante. O abandono dos temas literários e históricos, né? Porque era o que era vigente nesse tempo. Aí passaram a se interessar por variações atmosféricas, passagem do tempo, mudanças de estação. Tudo isso aí era observado na hora de pintar para transmitir a pincelada curta e rápida e a inexistência de áreas lisas. Olha aí, Calvo de Araújo com a sua paisagem amazônica, né? O abandono do preto e dos ocres, das cores ocres. O uso das cores brilhantes e do espectro solar. O uso de contrastes para reforçar a luminosidade da imagem. A introdução de sombras coloridas e a anulação dos contornos. Tudo isso aí foram ideias que foram sendo introduzidas pelos impressionistas. Os pintores que começaram a seguir essa ideia, essa vanguarda aí, né? Como eu falei, alguém começou a fazer diferente, e aí um certo grupo vai seguindo, tá bom? Então agora vamos passar por um momento
adelante, né? Que é o pós-impressionismo. Então, alguns artistas, né, começaram a ir além dessas ideias aí, de luminosidade, assim, né? Esses quatro aqui, então, foram, assim, bem taxativos, né? Então, teve o Paul Cézanne, ele se concentrou na estrutura pictórica. O Georges Pierre Seurat se concentrou no caráter científico da cor. O Vincent van Gogh, que é um dos mais famosos pintores de todos os tempos, né, ele reflete sua intensidade emocional. E o Paul, não tem esse O aqui não, tá? É Paul Gauguin, né? Gauguin, uma coisa assim. Ele fez experimentos com o uso simbólico da cor e do traço. Então, foi isso o que aconteceu, né? Então, esses quatro aí começaram a atirar em direções diferentes, né? Lembra daquelas características que a gente falou? Eles já foram buscando coisas diferentes. Vamos aqui um exemplo aqui, que o Georges Seurat, né, com o seu pontilhismo, ele fez aqui esse quadro aqui, ó, Uma Tarde de Domingo na Ilha da Grande Jatte, né? Então, os pós-impressionistas começaram a se concentrar nessas ideias aqui, ó, se afastando do naturalismo, do impressionismo, né? Usando cores vivas, camadas grossas de tinta, temas cotidianos e pinceladas expressivas das formas geométricas. Olha, gente, tá vendo? Tem aqui um pouco de formato de cone nesse cilindro. Né? Você está vendo aqui, ó, vou pegar aqui esse exemplo aqui. E essa ideia do Georges Pierre Seurat é uma coisa assim muito diferente, né? Em vários pontos ele foi criando as imagens, né? Então, vamos aqui conhecer mais um outro artista, o fantástico, maravilhoso e sofrido Vincent van Gogh. Olha aqui, o autorretrato. Teve uma crise que ele teve, em que ele, sofrendo muito, revoltado, ele decepou a própria orelha. Mas ele também fez esse quadro aqui muito singelo, onde ele fez o quarto em que ele vivia, né, na cidade de Arles. Não é isso? E tem também um dos mais famosos, que é A Noite Estrelada, onde olha como ele fez as estrelas, né? Como ele é um formato que não é um formato natural, é um formato, né, já, vamos dizer, quase que abstrato, né? Uma coisa assim de o cara ficar pensando e chegar nessa conclusão aí, tá? Então, vamos agora para o próximo movimento, que é o expressionismo, a expressão. Então, é uma tendência artística do fim do século XIX e início do século XX. Todo esse movimento foi acontecendo nesse período aí, né? Que se opunha ao impressionismo. Então, eles queriam ser contra os impressionistas, as ideias dos impressionistas. Então, expressão dos sentimentos, sensações ou impressões pessoais do artista passou a ser levado em conta. E o objetivo? O objetivo é representar não a realidade, né, mas as emoções e reações subjetivas do artista com amplo uso de distorção, exageração e simbolismo. Olha aqui essas figuras, né? Olha esses rostos aí. É normal? As pessoas são assim? Não, ele foi fazendo aí esse grupo de cinco mulheres, né? É o nome do quadro, 5 mulheres na rua. Pois é, ele foi mostrando aí com umas figuras aí meio estereotipadas, né? Meio idealizadas aí, né? Olha aqui o rosto meio alongado, né?
para tentar mostrar aí os sentimentos e as sensações dessas pessoas aí, tá bom? Ou do seu quadro. Olha aqui, nada mais simbólico do que esse quadro aqui famosíssimo, né? Que até faz parte do nosso, faz parte do folclore, é o Grito, né? Do Eduardo Munch, né? Então, ele foi tentando mostrar aí toda a sua situação, né, psicológica, né? Onde, veja só, o olho do expressionismo estava voltado para o interior, ao núcleo das coisas, em sequência livre de imagens simbólicas. Então, aqui, ó, representa a angústia, a solidão e o desespero. Então, uma coisa que a gente, pesquisando, a gente descobre, né, ele havia perdido sua mãe e sua irmã na época. Então, ele estava assim, muito cheio de pessimismo, muito cheio de tristeza, muito cheio de sentimentos. E aí ele foi colocando na arte dele, né? Escreveu a lápis discretamente no quadro, assim, só poderia ter sido pintado por um louco. Então ele próprio estava se achando assim no limiar da loucura, não é isso? Mas era muita tristeza, muito sofrimento, muita solidão. Seguindo aqui, nós vamos ver aqui como foi que isso aí veio rebater aqui no Brasil, né? Os artistas estrangeiros trouxeram essas ideias, né, para o Brasil. Uma das pessoas que trouxe aqui, e a gente vai conhecer bem melhor depois, mais na frente, em outras aulas, nós vamos conhecer aqui o Lazar Segal, né? Esse Lazar Segal, ele esteve aqui no Brasil em 1913, né? Ele fez uma exposição aqui, né? E ele era ali daquela região da Rússia, né? E o seu trabalho já trazia influência da estética, da forma, da aparência expressionista, tá? Então você está vendo aí, ó, esse quadro aí chama-se Interior de Pobres 2, né? É o nome dessa obra aí. Então aqui é o local onde ela está, né? E a técnica usada também. E tem também a nossa queridíssima, maravilhosa Anita Malfatti. Não tem nada a ver com prepara, com a outra Anita, né? Não desmerecendo nenhuma delas. Mas aqui você tem o quadro O Homem Amarelo. Esse quadro deu muita treta, deu muita confusão. Também a gente vai falar sobre isso na primeira oportunidade possível, tá? Mais um pouquinho aqui, ó. Você está vendo aqui o Lazar Segal. Ele fez também aqui, ó, essa figura sentada entre flores, né? Ele foi radicado no Brasil, né? E é destaque no cenário da arte moderna, representante de vanguardas europeias. Ele esteve aqui no Brasil, depois ele foi, depois voltou, ficou fazendo assim esse movimento, tá? Então, ele fez parte do movimento modernista e as suas obras contribuíram para o desenvolvimento cultural do país. Ele veio aqui, mostrou o jeito dele, como era dos seus trabalhos. Aí as pessoas, ninguém ousou criticar, né? Ninguém teve nenhuma opinião, mas quando a Anita, brasileira, foi fazer a mesma coisa, com as mesmas influências, aí teve problema. Então, olha só, Segal pintou diversos retratos da elite brasileira, certo? Ele foi um pintor, escultor, gravador e desenhista que viveu no Brasil do século XX. Ele passou uns tempos aqui, ó. Ele veio para o Brasil em 1912, tá? Para mostrar suas obras mesmo. Foi em São Paulo, depois foi em Campinas, depois retornou 11 anos depois, já em 1923, para morar em São Paulo mesmo. Ele veio para ficar, não é isso? Então,
rodou o mundo, mas viu que o Brasil é o Brasil. Tá? Então, seguindo aqui, nós vamos para um outro tipo de expressionismo, que é o expressionismo abstrato, né? O expressionismo abstrato, ele se inspirou no outro movimento que nós vamos conhecer também, que é o surrealismo. Não vou falar agora não para não adiantar, tá? Essas obras teve base nas ideias do psicanalista Carl Jung e de Sigmund Freud, no que se refere ao mito e à memória do inconsciente. E ganhou forma na segunda metade da década de 1940. Né? Então, ele enfatizava a expressiva capacidade das pinceladas. Por exemplo, aí essa obra aí, a obra Mulher. Aí estamos vendo aqui essa obra aqui do Ivan Serpa, né, também. Então, vamos avançar um pouco mais, né? E aí a gente chega aqui, ó, a obra Mulher do Wilhelm Kuhn, né? Pertence a uma série de 6 pinturas figurativas e mulheres que foram produzidas entre 1950 e 1955. Então, para compor, para fazer o quadro, ele usou de pinceladas rápidas, semelhantes que se escondem no inconsciente do artista. Tá? Então, vocês estão vendo aí que a gente vai percebendo aí, né, as formas, né, entrecortadas, aí já tem alguma ideia do que vem a ser lá na frente, um pouco da influência do cubismo. E aí tem também o quê? Tem um outro artista aqui. Olha, gente, a ideia do abstrato é uma ideia que o artista ele faz a obra dele. Tá? Deixa eu falar aqui um pouquinho para vocês sobre abstracionismo. O que é você abstrair? É você entrar em máxima concentração, né? E você ir colocando aquilo que está no seu íntimo, no seu subconsciente, tá? Vai dizer, vou dar aqui um exemplo aqui bem bizarro. Vamos que você colocou um ponto, apenas um ponto lá no quadro. E aí você ficou ali pensando, ficou abstraindo, né? Outras pessoas assistindo aquilo ali, olhando para aquele quadro ali, podem viajar também na ideia, né? Existem vários tipos de significados que podem ser extraídos através desse tipo de obra, tá bom? Vamos voltar lá para a gente chegar e avançar um pouco mais aqui com o Jackson Pollock, certo? Esse tipo de arte aí surgiu nos Estados Unidos na década de 40, nos anos 1940, né? Então, por exemplo, esse artista aqui, ele fez esses quadros aqui, ó, tinta derramada sobre uma base, né? Rumo à incorporação dos elementos figurativos. Ele derrama a tinta e depois ele vai trabalhando aí, vai dando um significado, vai dando alguma ideia, né? Então, essa obra aqui, do Jackson Pollock, está no Museu de Arte Moderna, no MoMA, de New York, nos Estados Unidos, né? Os aspectos da vanguarda expressionista alemã, né, e a corrente abstracionista se fundiram aí, criando uma nova tendência de caráter simbólico e expressivo. Tá bom? Então, vamos ver mais um pouco aqui da característica da pintura abstrata. A ausência de relação imediata entre as suas formas. Tá? As cores e as formas de um ser. Por exemplo, aqui, ó, Batalha, é um quadro do Vassily Kandinsky. Kandinsky é um dos mais respeitados, mais importantes pintores, né? Então, você está vendo aqui onde ele representa aí, de acordo com as próprias ideias dele, a batalha, né? Está lá na Tate Gallery, em Londres. Então, é uma tela abstrata
que não representa nada da realidade que nos cerca, tá? Nem narra, através de um desenho, de uma figura, alguma cena histórica, literária, religiosa, mas é colocado lá e as pessoas tomam a sua decisão sobre o que é aquilo, como aquilo lhe toca. Né? Então, aqui também temos o Mondrian, o Piet Mondrian, que é outro artista também de grande destaque, onde ele usa a geometria, ó, figuras geométricas. Né? Então, não representa nenhuma figura em particular, mas né, você está vendo aqui, essas formas aqui, juntas aí, dão uma impressão muito legal. Então, esse abstracionismo geométrico é influenciado pelo cubismo e pelo futurismo, né? Outros dois movimentos aí, pautada na geometria das formas e no racionalismo. Os elementos que caracterizam esse estilo artístico são a racionalidade, a valorização da reflexão intelectual, a organização e o uso das formas geométricas. Tá? Então, estamos aí com o abstracionismo geométrico. E no Brasil, o que foi que isso aí repercutiu? Como foi que repercutiu? Né? Houve uma exposição em São Paulo, a primeira Bienal de São Paulo. Né? Então, os artistas foram mostrar os seus trabalhos. Né? E entre os artistas brasileiros da arte abstrata, podemos destacar Antônio Bandeira, né? E é um artista de Fortaleza, do Ceará, onde ele mostra que a grande cidade iluminada, em 1953, né? Uma tela aí, na técnica do óleo sobre tela. Está aqui ele, aqui, ó. Antenado aí com o que está acontecendo no resto do mundo. Certo? Então, mais um pouquinho aqui. Nós chegamos aqui no abstracionismo de 1967 aqui. Olho sobre a tela de Manabu Mabe, outro artista. Né? Olha aqui ele aqui, ó. Onde ele mostra aqui a natureza morta, né? A interpretação dele. Certo? Natureza morta são aqueles quadros onde mostram frutas, objetos, algumas coisas assim que fazem parte da natureza. Então, são retratadas aí, como, por exemplo, dessa maneira aí que o Manabu fez. Tá? E agora, hora de fazer arte. Né? Vai ser um momento aí que você vai experimentar, criar alguma coisa, né, usando as ideias que você ouviu até agora. Né? Então, vamos aqui, o processo de criação. Vamos ver como é que a gente faz para criar imagens incríveis. Né? Faça a sua arte usando imagens fotográficas e traços. Né? Invente seu jeito, crie sua poética. Escolha cenas interessantes para colocar o desenho e fotografar. Pode usar o celular à vontade para fazer esse trabalho aí, tá? Então tá muito fácil. Você vai tirar uma foto, vai passar para o papel e depois você vai fazer a sua intervenção, vai fazer alguma coisa, algum desenho com os seus traços, né? Olha aqui, ó. Vamos ver o que você consegue? Vamos ver o que você... Você pode também ir aqui para ter novas ideias, para entender melhor aí o exercício, né? O site deviantart.com. Né? O artista belga Ben Heijn uniu duas de suas paixões em um único trabalho, fotografia e pintura. Tá bom? Então, chegamos aqui ao final da nossa aula, né? E espero que vocês tenham percebido a importância, né, dos movimentos aí artísticos, né, do modernismo,
E a gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.